Irmãos, é com gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. É um privilégio esse desejo que Deus tem colocado em nós, né, de nos reunirmos para aprender mais, para desenvolver a nossa intimidade com Deus, para crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Eu agradeço o convite feito pelo irmão Oswaldo, pelos demais irmãos aqui, é um prazer estar com vocês. E hoje, quando estava entrando aqui, eu deparei com esses dois versículos aí e fiquei preso neles. Porque realmente esses dois versículos falam muito ao meu coração. Ali o símbolo da canga, aqui o símbolo da cruz, né? E esse convite que Jesus faz para nós aprendermos com Ele a tomarmos o jugo, né? E Ele diz que Ele pode nos ensinar, porque Ele é manso e humilde de coração. E Ele fez isso para o nosso bem, dizendo que se nós realmente praticarmos, aceitarmos esse convite que Ele fez a nós, nós vamos achar descanso para a nossa alma. Que o Senhor realmente possa nos convencer, inclinar o nosso coração cada dia mais para Ele, para crer no convite que Ele fez para nós. Né? Porque todos os nossos problemas que nós enfrentamos, na família, na igreja, é porque nós não somos manso e humilde de coração. Eu creio que realmente é uma grande necessidade nós aprendermos cada dia mais com o Senhor Jesus. Irmãos, o meu encargo é mais de trabalhar sobre o tema que foi dado, não é? A urgência do arrependimento na restauração do testemunho do Senhor na igreja e na família. Gostei de algumas palavras aqui que realmente elas justificam a reunião e o momento que nós estamos aqui. A primeira palavra, urgência. Realmente é uma urgência hoje. Uma urgência muito grande. Precisamos ter discernimento do momento que nós estamos vivendo e reconhecer que todos nós necessitamos de andar nesse caminho de arrependimento, porque o arrependimento não é apenas uma experiência que nós tivemos um dia que antecedeu o nosso novo nascimento. Arrependimento é um caminho que nós temos que andar nele a vida toda. A palavra de Deus diz que Deus envia angústias na gente, para a gente procurá-lo, para a gente arrepender do arrependimento do qual ninguém se arrepende de ter arrependido. Porque o arrependimento, segundo Deus, ele traz salvação, ele traz vida, ele traz libertação. Então essa palavra aqui é muito importante, é uma urgência a hora que nós estamos vivendo. E da restauração do testemunho do Senhor, eu vou me ater mais sobre a família. Testemunho do Senhor na família. Porque, irmãos, a família, ela é a célula primeira de tudo. Nós nunca vamos ter uma igreja, realmente igreja, né? Uma igreja que está expressando
a vontade de Deus, que vive em comunhão com Deus, se as famílias não estiverem sendo restauradas, organizadas, se o testemunho do Senhor começa primeiro na família. Senão nós corremos o risco de poder ter uma multidão num lugar, muita emoção, muito barulho, né? Mas não temos realidade. Nós vamos ver isso. E nós vamos ver que o lugar mais difícil para nós praticarmos isso, o arrependimento, para restaurar o testemunho do Senhor, é justamente na família. É o lugar mais difícil para nós. Eu queria ler o texto que foi dado, né, para nós, como um texto básico, 2 Crônicas 7, 14. Depois que Salomão edificou o templo e houve ali a glória do Senhor, o Senhor faz uma aliança. Se você começar do versículo 11, você vai ver que o Senhor faz uma aliança com Salomão. E no versículo 14, então, diz assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Apenas como introdução, nós podemos ver aqui 4 pontos importantes. O primeiro deles fala: se o povo que chama pelo meu nome, versículo 14, se humilhar. Irmãos, Santo Agostinho já disse que as 3 características principais de um cristão, as 3 virtudes principais, é humildade, humildade e humildade. E é interessante que lá no capítulo 5 de Mateus, chamado Sermão do Monte, Jesus começa falando de humildade. E nós precisamos entender que humildade, Ele mesmo deu exemplo para nós. Lá em Filipenses 3, versículo 5 a 11, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 11, ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai explicar qual o sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Abra sua Bíblia lá. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser. Preste bem atenção, não é a ser, porque ele era. Ele não julgou com usurpação o direito. Uma outra tradução diz: ele não se aferrou, não se agarrou ao direito. Ele se humilhou. Humilhar é se esvaziar de si mesmo. E ele diz aqui: ele se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O testemunho do Senhor na nossa vida está diretamente relacionado
com esse esvaziar nosso, com essa humilhação. Esse convite que Jesus fez, ele disse para nós aprendermos a ser manso e humilde. Uma pessoa realmente mansa é uma pessoa humilde. E esse então é o desejo de Deus para nós. E eu gostaria de trabalhar um pouco essa urgência que nós estamos vivendo hoje. A ideologia, a filosofia, a cultura do momento que nós estamos vivendo tem um propósito principal de destruir a família. É interessante que o primeiro ataque de Satanás foi na família, lá no Éden. E eu creio que talvez está sendo o ataque final dele, também na família. Porque ele sabe que a ordem de Deus em criar a família, as consequências de nós submetermos ao padrão de Deus. E ele então tenta tremendamente destruir a família. Porque se ele consegue trazer problemas na família, trazer divisão entre os casais, ele está diretamente atacando a igreja. E hoje nós vivemos, irmãos, um momento difícil. Eu acho que todos os irmãos estão tendo conhecimento, não é? Das propostas que têm vindo aí, uma atrás da outra. Todas elas estão relacionadas a destruir a família, a inverter a ordem. A chamada ideologia de gênero nada mais é do que uma inversão na ordem da criação. E a igreja precisa das famílias. Os filhos precisam de modelo dos pais, um modelo visual. Porque a mensagem visual é muito mais forte do que a auditiva. E quando o discurso não bate com a ética, a coisa fica muito complicada. Então é realmente uma hora muito séria. A proposta é a destruição da família segundo a ordem da criação. Mudar conceitos. É interessante que tudo começa na nossa mente. Nós vamos ver que lá no Éden, o pecado começou na mente, numa mudança de conceitos. Porque nós fomos criados assim, para que a palavra de Deus forme conceitos na nossa mente, segundo o padrão de Deus. E esses conceitos, eles geram os nossos sentimentos, os nossos desejos, e os nossos sentimentos, os nossos desejos determinam as nossas ações. Eu acho que é muito importante nós entendermos isso. O que Satanás fez ali no Éden, atacando a primeira família, foi justamente uma mudança de conceito. Ele mudou o conceito de Deus para Adão e Eva, dizendo, olha, Deus não está jogando limpo com vocês. Deus não quer que vocês descubram que vocês têm um potencial de ser Deus. Deus é um tirano e ele precisa de súditos. E ele mudou também um conceito do homem e da mulher, dizendo que eles não eram apenas criaturas, mas que eles eram semideuses, que eles tinham potencial de ser Deus. E se você perceber ali, a mudança do conceito, não é, gerou justamente a queda. É interessante que o texto lá em Gênesis diz que primeiro a mulher viu, ela entendeu
a proposta de Satanás, que o fruto era bom, agradável aos olhos, era bom para se comer, e era bom para dar entendimento. É interessante, irmãos, que todo o sistema do mundo está montado em cima desse tripé: concupiscência dos olhos, soberba da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Todo o sistema. Lá no Éden, foi esses 3 pontos que foram tratados. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, foram esses 3 pontos que foram tratados. Primeiro ele mostrou o reino do mundo, falou: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar, a concupiscência dos olhos. Depois, Jesus tinha acabado de jejuar 40 dias, o desejo da carne, e falou: transforma essa pedra em pão. E depois ele falou para Jesus: olha, se você realmente é filho de Deus, pula daí de cima lá embaixo. E ele cita até a Bíblia, fora de contexto, mas ele sabe confundir a gente com versículos fora do contexto. Ele diz assim: porque os teus anjos está ordenado a teu respeito para que te guarde. Pula daqui lá embaixo, que todo mundo vai reconhecer que você é Deus. E é interessante, irmãos, que se alguém podia entrar nesse terreno mental com Satanás, seria Jesus. Mas Jesus deixa um exemplo muito grande ali para nós. Ele se limitou à palavra de Deus. Todas as vezes ele dizia: mas também está escrito. Se alguém podia dar um nó na cabeça de Satanás, seria Jesus. Confundi-lo, acabar com a lógica dele, acabar com a tentação dele. Mas Jesus se limitou à palavra de Deus. Eu acho que isso é um exemplo muito oportuno para nós nessa hora tão difícil dessa ideologia de gênero, né? É o ápice daquela semente que foi jogada lá no Éden, da autonomia humana, que o homem é dono dele mesmo. Quando você estuda a história da humanidade, você vê que essa proposta vem travestida de muitos conceitos filosóficos. E até hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo o ápice dessa proposta. A inversão da ordem da criação. E Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 em diante, ele deixa muito claro. Parece que você está lendo um jornal, a Folha de São Paulo hoje, quando você lê aquilo, não é? A inversão da ordem, as consequências daquilo. E eu creio, irmãos, que realmente é uma hora de nós nos arrependermos, voltarmos para Deus. E esse texto que nós lemos aqui de Crônicas, ele fala primeiro de humilhar. E é interessante que, às vezes, para a gente entender uma verdade, a gente tem que conhecer o contraditório, o oposto da verdade. O oposto de humildade é orgulho. E o pecado gerou isso em todos nós. Nós temos dificuldade de nos humilhar, só pela graça de Deus, só pelo trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Por isso eu gosto muito do Salmo 131. São 3 versículos apenas, o Salmo 131. Eu digo que aquele ali é um remédio que todo cristão devia tomar todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Lá mostra o que é o orgulho. As consequências do orgulho. Ele diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta no braço da sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Primeiro ele mostra
as consequências do orgulho. A pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ela está sempre olhando grandes coisas, desejando grandes coisas. E ele diz que ele entrou nessa contramão. Ele diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E ele usa ali um quadro maravilhoso, irmãos. Não sei se os irmãos têm entendido aquela metáfora ali, aquela figura de linguagem, quando ele fala que ele fez a alma dele ser como uma criança desmamada. Não é uma criança que acabou de mamar e está com a barriga cheia, por isso que ela está quieta. É uma criança que não mama mais. Uma criança desmamada é uma criança que não mama mais. E que quer a mãe por causa da mãe, não é por causa do leite, nem por causa do peito da mãe. Ele está dizendo assim, é assim a minha alma contigo, ó Deus. Eu estou querendo agora é Deus. Não são as bênçãos de Deus. Eu não quero Deus por causa das coisas que Ele pode me dar. Deus é misericordioso, Ele dá muitas coisas. Mas, irmãos, a motivação do nosso coração deve ser Deus mesmo. Eu vinha na viagem conversando com o irmão Thomas, falando para ele de 3 livros que eu leio há mais de 50 anos. Livros bem fininhos, pequenos, que eu recomendaria para vocês. É de um homem que Deus usou para me levar, com 18 anos, à experiência do novo nascimento. Roy Hession. Ele veio ao Brasil, ele já faleceu há muito tempo. E ele tem 3 livrinhos em português. Um chama Queremos Ver a Jesus. O outro chama A Senda do Calvário, o Caminho da Cruz. E o outro é sobre o Espírito Santo, chama Enchei-vos Agora. E nesse livro, Queremos Ver a Jesus, ele começa o capítulo 1 dizendo qual é o supremo propósito da vida. O supremo propósito da vida é ver a Deus. E ele põe um versinho ali, que eu tive dificuldade com esse verso muito tempo na minha vida, na minha caminhada cristã. Ele dizia assim, meu alvo é Deus somente, não bênçãos nem poder, nem gozo e nem paz, mas é Deus o anseio do meu ser. As primeiras vezes que eu li aquilo eu não entendia. Parece que tudo que eu queria ele não queria. Demorou muito tempo para Deus ir trabalhando as verdades na minha mente, para eu começar a entender o supremo propósito de Deus para nós. O supremo propósito de Deus, irmãos, para nós é Ele mesmo. É nós desenvolver um relacionamento. Isso vai refletir na família, isso vai refletir na profissão, isso vai refletir em tudo na nossa vida. Eu gosto muito daquele texto de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Ele diz assim, não glorie o homem na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço justiça na terra. Esse é o supremo propósito da vida, irmãos. E isso reflete diretamente no nosso relacionamento familiar. Porque quanto mais o marido vai desenvolvendo essa intimidade com o Senhor, e a esposa vai desenvolvendo, eles vão gozando de uma intimidade, de um relacionamento íntimo. Porque a nossa unidade está em Cristo. Fora de Cristo, todos nós somos divisivos. Assim aconteceu na nossa vida. Eu queria abrir um parênteses aqui e apresentar para vocês a minha esposa. A Dulce, fica em pé bem para eles conhecerem. Nós somos casados há 52 anos. Nós temos 4 filhos e 10 netos. E um pouco do que eu vou compartilhar com vocês são verdades que eu recebi de homens de Deus e nós procuramos praticar
na nossa vida conjugal. E a primeira verdade é essa, que o supremo propósito da vida é Deus, não é nem família, não é nem filhos, é conhecer a Deus, na pessoa de Jesus. Então muitas vezes nós temos conceitos errados na nossa cabeça, quando nós vamos constituir uma família. Eu queria apenas mencionar alguns conceitos errados que trazem consequências desastrosas nas famílias. É colocar o casamento ou a família como o supremo propósito de Deus. O casamento é uma bênção de Deus, é uma instituição divina, mas ele não é o supremo propósito. Ele foi instituído para expressar um mistério maior, como Paulo fala lá em Efésios, né? Que é Cristo e a igreja. Mas muitas vezes nós começamos a nossa vida familiar com conceitos errados. Eu comecei assim, eu fui criado num lar evangélico. Quando eu conheci a Dulce, eu estava cursando uma universidade. E no nosso início do relacionamento, eu procurei passar para ela uma imagem que, se ela casasse comigo, ela estava fazendo o melhor negócio da vida dela. E ela acreditou nisso. E durante muito tempo no nosso casamento, eu não deixei que ela me conhecesse. Eu fiquei tentando sustentar aquela imagem de um homem que não tinha problemas. Deixa comigo, pode deixar, deixa que eu sei, deixa que eu resolvo. Né? E com 28 anos de idade, trabalhando na profissão de dentista e pastoreando uma igreja, eu comecei a entrar em crises tremendas. Comecei a ter medo de morrer. Eu sentia todas as dores precordiais que uma pessoa pode sentir. Acordava 3 horas da manhã com uma angústia terrível. Eu fui para médico 3 horas da manhã, medi pressão. Mas eu não me abria com ela. E às vezes, quando eu estava desesperado à noite andando, ela perguntava: o que é, bem? Eu falava: fica comigo, mas não me faz pergunta. E Deus, na sua misericórdia, Ele falou: eu vou te ajudar, Paulo. Uma noite, eu entrei num processo de crise violento, um desespero, uma angústia. Porque é interessante, irmãos, Deus envia angústia para a gente. Porque Ele sabe que na angústia nós procuramos Ele. Infelizmente, tem que ser assim. E aquela noite foi muito terrível. Mas foi uma noite que marcou a minha vida, o nosso relacionamento. E que refletiu na criação dos nossos filhos. Aquela noite, eu ali, num momento difícil, chorando, eu pus a cabeça no colo dela, comecei a chorar. E falei para ela assim: bem, eu não sou o homem que você pensa que eu sou. E Deus deu muita sabedoria para ela, ela não falou nada. Talvez ela tenha pensado assim: quem falou para você que eu penso tudo isso? Porque muitas vezes no relacionamento conjugal a gente fica brincando de esconde-esconde. A gente fica tentando vender uma imagem para o outro, mas o outro percebe nas entrelinhas. E eu fui para o casamento com a melhor das intenções. Eu creio que todos aqui que são casados, ou os casáveis, espero que mude os conceitos dele, nós fomos para o casamento com a melhor das intenções. Eu não acredito que ninguém aqui foi para o casamento falando assim: eu vou me arrebentar, mas eu acabo com ela também. Mas infelizmente a história dos casamentos, estou falando de cristãos, tem sido muito atrito, muita ferida, muita mágoa, muito ressentimento. Porque os nossos conceitos estão errados. Eu pus o conceito do casamento em primeiro lugar na minha vida. E quando você
tira Deus da prioridade, você começa a usar Deus como um meio. Então eu sei que Deus começou a tratar na minha vida com relação a isso. O supremo propósito da vida é Deus, é conhecer a Deus, é andar na luz com Deus, é praticar a verdade com Deus. Porque quanto mais eu pratico a verdade com Deus, eu ando na luz com Deus, quanto mais a Dulce anda, mais nós vamos aproximando, é como os raios da roda de uma bicicleta. Quanto mais perto do centro, mais perto eles estão entre si. Quanto mais longe do centro, mais longe eles estão entre si. E esse foi um ponto que Deus tratou conosco. E é um perigo, porque o casamento é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, a família é uma bênção de Deus, os filhos é uma bênção de Deus. E às vezes Deus tem que tratar com a gente, com relação a essas coisas, para a gente entender o supremo propósito da vida. Deus tratou com Abraão assim. Deus não queria um sacrifício humano. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. E assim Ele faz conosco hoje. Ele mexe muitas vezes em áreas das nossas vidas para que o nosso coração venha à tona. Porque, irmãos, é na disciplina do Senhor, é na caminhada com o Senhor que a gente vai conhecendo o coração da gente. A história do povo de Israel é a nossa história. A história natural é a nossa história espiritual hoje. Quando Moisés desceu do monte e leu todos os mandamentos de Deus, se aquele povo conhecesse a Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus, o atributo de Deus e conhecesse a eles, ele seria dito assim: Moisés, volta lá e fala para Deus ter misericórdia que ninguém consegue. Mas eles não conheciam nem a Deus e nem a ele. Eles disseram assim: tudo que o Senhor falou nós vamos fazer. E daí 3 dias estavam querendo matar Moisés. E Deuteronômio 8 deixa claro esse tratamento de Deus na nossa vida. Deuteronômio 8 diz assim: te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para ver o que estava no teu coração. Não é para Deus ver. Deus sabe o que está no nosso coração. Mas nós não conhecemos o nosso coração. Pascal já disse assim: o nosso coração tem razão que a própria razão desconhece. A Bíblia diz que só na luz de Deus nós podemos ter luz. E Deus precisa trazer o nosso coração para fora. E é momentos difíceis, de dor, de sofrimento. Mas o propósito é fazer o bem. Quando você chega lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, Deus diz assim, que Ele fez tudo aquilo com eles para no fim te fazer o bem. Então, irmãos, na nossa vida, como família, nós temos que acertar o primeiro ponto. Nós fomos criados para Deus e só em Deus nós encontramos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da vida. Não faça da sua família um ídolo, não faça dos seus filhos um ídolo, não faça do seu cônjuge um ídolo. São dádivas de Deus. Mas o grande perigo é as dádivas de Deus ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E Deus tem que tratar com isso, como Ele tratou com Abraão. O segundo conceito errado que tem atrapalhado muito as famílias desenvolver um relacionamento com Deus é o conceito ou o mito do casamento perfeito. Nós ficamos achando que quando duas pessoas se amam, se gostam, então não vai ter problema. E quando você começa a ter problemas, no começo você começa a tentar sublimar, começa a tentar disfarçar, mas chega uma hora que não dá mais. Irmãos, nessa vida, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos dentro de um processo de salvação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e nós vamos ser plenamente salvos. Nós fomos salvos
da condenação do pecado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Nós lutamos com ele diuturnamente, mas pela graça de Deus, por causa do Espírito Santo em nós, nós podemos dizer não ao pecado. E um dia nós vamos ser salvos da presença do pecado. Eu não sei se você tem meditado nisso. O que será que significa isso? Isso devia nos atrair tremendamente. Um dia nós vamos ser salvos da presença do pecado. Nós vamos estar num corpo redimido, não vamos mais lutar com o pecado. A família, irmãos, o casamento é a mesma coisa. Não existe casamento perfeito. E é muito perigoso, somente nas chamadas comunidades cristãs, a gente ficar tentando vender uma imagem de perfeição no casamento. Não existe isso. E nós corremos o risco também de querer passar isso para os nossos filhos. Até uma certa idade, os filhos acham que o pai e a mãe não tem problema nenhum, são heróis. Mas depois de uma certa idade, eles começam a ver as incoerências, os erros e os pecados. E nós precisamos aprender a praticar a verdade. Mas primeiro temos que começar com Deus. A saber que, eu até às vezes brinco quando falo sobre isso, falo que nós devíamos andar com uma plaquinha assim no peito, dizendo assim, desculpe a poeira, estamos em obra. Eu lembro quando essa verdade começou a ganhar o meu coração, da Dulce, e nós começamos a reconhecer que, embora nós nos amássemos, nós tínhamos problema. Mas começamos a entender que poderíamos aprender a tratar esses problemas diante de Deus. Arrependimento. E isso foi uma constante, tem sido um caminho que Deus abriu para nós andamos nele, até hoje nós estamos praticando isso. Eu digo que a Dulce não me conhece plenamente, porque nem eu me conheço plenamente, eu estou me conhecendo cada dia mais. Mas até onde eu me conheço, ela me conhece. É tão gostoso você ter um cônjuge com quem você é totalmente aberto. Paul Tournier diz assim num livro dele, que nós precisamos pelo menos de uma pessoa com quem nós somos totalmente honestos, totalmente francos, para termos curas das nossas enfermidades. E Deus nos deu o cônjuge. Mas às vezes é com a pessoa que nós temos mais dificuldade, porque às vezes há uma briga de poder ali, e para inimigo você não mostra fraqueza. Você não vai pôr pedra na mão do outro para te jogar. Mas nós começamos a aprender com homens de Deus esse caminho. Em primeiro lugar, andar na luz com Deus, praticar a verdade com Deus e começar a andar na luz um com o outro. Deixar ser conhecido. Ter a coragem de fazer um striptease emocional. Porque a maioria dos casais, eles vivem abotoados. O mito do casamento perfeito. Nós precisamos ser libertos disso. Enquanto estivermos aqui, não existe casamento perfeito. Nós temos luta, nós podemos nos ajudar mutuamente, nós podemos aprender a abrir o coração com alguns irmãos que a gente vai criando intimidade, afinidade, aprender a orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros para sermos curados, sermos sarados. Mas às vezes nós preferimos carregar os nossos problemas sozinhos e ficar tentando vender uma imagem que não é verdadeira. E pior do que falar uma mentira, irmãos, é viver uma mentira. É muito pior do que falar uma mentira. Nós vamos tratar isso com mais detalhes, talvez amanhã, quando a gente for falar
do texto de 1 João, que eu gosto muito, que é um convite para nós andar na luz com Deus e praticarmos a verdade uns com os outros. Um outro conceito errado que nós temos, como famílias, é que nós achamos que a nossa unidade está na padronização, quando na verdade a nossa unidade está em Cristo. E a única unidade que existe é uma unidade na diversidade. Eu continuo sendo eu mesmo, eu continuo sendo homem, eu continuo tendo a minha visão do mundo, a Dulce continua mulher, tendo a visão do mundo, as prioridades dela, e nós podemos desenvolver essa intimidade. Durante muitos anos eu fiquei tentando mudá-la, e ela ficou tentando me mudar, e aí é um campo de guerra. Aí é um campo de muita guerra. Eu gosto muito de recomendar livros práticos para as pessoas lerem. Tem um livro que marcou muito a nossa experiência, chama Os Opostos se Atraem. E ele fala justamente disso, que você vai para o casamento procurando inconscientemente, você vai procurando um oposto seu, não só no sentido sexual, mas no sentido de temperamento. Você pode ver que a maioria dos casais, quando um é muito extrovertido, o outro é mais introvertido, né? E tudo aquilo que nos atraiu antes, se nós não soubermos trabalhar isso depois, todos os pontos que nos atraíram antes, passam a ser ponto de atrito depois do casamento. São verdades simples, são óbvias, mas nós tropeçamos no óbvio mesmo. Não existe essa unidade na padronização. Isso na igreja também é uma verdade. Eu tenho dito que as duas coisas mais práticas que Deus instituiu para nos salvar de nós mesmos, porque o pecado nos gerou uma centralidade em nós mesmos. As duas coisas mais práticas que Deus instituiu para nós sermos salvos de nós mesmos é a vida familiar, a vida conjugal e a vida comunitária. E nós podemos aprender a usar isso para nós sermos salvos de nós mesmos. Deus vai colocar, às vezes, para reunir com os irmãos aqui em Tietê, pessoas diferentes de pensamento, de atitudes, de personalidade. E se a gente não tomar cuidado, a gente quer, assim como na família a gente quer criar uma padronização, não há um respeito pelas diferenças, às vezes na igreja acontece a mesma coisa. Eu quando chego numa igreja que todo mundo carrega a Bíblia do mesmo jeito, ora do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, usa as mesmas expressões, aquilo me assusta. Seria a mesma coisa que você chegasse num jardim e as flores foram tudo uma cor só. Então você percebe que deve ter uma mente forte que está imprimindo, não Cristo nas pessoas, mas Ele mesmo. E às vezes na vida familiar nós fazemos muito isso. Fazemos com o cônjuge, fazemos com os filhos, né? E nós deixamos de experimentar essa unidade na diversidade, que só Deus pode nos dar. Irmãos, um outro conceito errado que nós temos, isso me perturbou muito durante muito tempo. Eu já devia ter aí uns 10 anos de casado. Eu li um livro de Dietrich Bonhoeffer. Alguns irmãos aqui conhecem, um homem de Deus que foi executado pelo nazismo, um pastor luterano. E ele escrevia de dentro da prisão carta, eu até tenho essas cartas dele, para aconselhando os casais. E uma das tônicas dele, que ele trabalhava, que me perturbou muito durante muito tempo, era justamente essa: não é o casamento, não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. A primeira vez que eu li isso, eu falei, só podia vir de um gringo mesmo, gelado, para falar um negócio desse. Porque, irmãos, nós temos conceitos errados. Você acha que Deus ia colocar a família, que é uma célula primeira de tudo,
uma instituição divina em cima das nossas emoções, que são tão variáveis. Todos nós que somos casados temos que ser honestos. Tem dia que, se for procurar amor um pelo outro, não tem ressentimento, está bravo um com o outro. Né? Mas se você tem o conceito certo, que não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento, é a aliança que nós fizemos diante de Deus que sustenta o amor. Porque nós somos seres morais. O mundo é um mundo moral. E no mundo moral não pode existir um efeito sem uma causa primeira. Senão o mundo não era moral. Às vezes a gente toma a atitude e fala, eu não sei por que eu fiz. Você pode até no momento não estar tendo consciência disso, mas você tem conceitos errados que gerou isso. Toda causa, todo efeito tem uma causa primeira. Deus não ia colocar o casamento em cima dos nossos sentimentos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu li um pensamento uma vez que ajuda a gente a entender isso. Ele diz assim, você não pensa como você pensa porque você sente da maneira que você sente. Mas você sente da maneira que você sente porque você pensa da maneira que você pensa. E realmente é assim, irmão, são os nossos conceitos que determinam os nossos sentimentos, determina os nossos desejos e os nossos desejos determinam as nossas atitudes. Nós somos como um barco. Um barco tem um timoneiro que controla o leme e o leme controla o barco, dá a direção para o barco. A nossa mente é como se fosse o timoneiro. Quanto mais ela for trabalhada pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, que nós estivermos tendo conceitos de Deus na nossa vida, isso vai começar a salvar a nossa alma, mudar os nossos desejos, os nossos sentimentos. É isso que Paulo fala lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E a única maneira de não tomar a forma do mundo, de ser transformado, é pela renovação da mente. Quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você lê biografias de homens de Deus que te ajudam, a sua mente vai sendo transformada. E vai havendo uma transformação no seu mundo interior também. O mundo diz que é o amor que sustenta o casamento. E o conceito de amor todo deturpado, né? Hollywood jogou todos esses filmes há mais de tantos anos aí, né? E muita gente acha que o cupido existe mesmo. É muito comum você ver cristãos e até hoje muitos pastores dizendo, não, acabou o sentimento, nós separamos porque não tem mais sentido a gente ficar junto. Conceitos errados na cabeça. Não é o amor que sustenta o casamento. É o conceito de aliança que nós fizemos que sustenta o amor. Nós passamos por turbulência no casamento. Por momentos difíceis. Implica em sofrimento. E nós não gostamos de sofrimento. Nós não gostamos de sofrer. E nós ficamos procurando, as estatísticas estão aí para provar, não é? Que as pessoas quando divorciam, vão para um outro casamento, eles levam todo o problema do primeiro e somam mais o segundo. Ele está procurando um casamento perfeito. Primeiro que ele não vai encontrar. Assim como muita gente está procurando uma igreja perfeita. Ele não vai encontrar. E se encontrasse, ele não ia conseguir ficar lá dentro, porque ele é um pecador.
E esses conceitos errados têm atrapalhado muito o nosso relacionamento. Quando você vê lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18 a 25, falando sobre a instituição da família, você vê ali que o propósito de Deus era que aquele primeiro casal desenvolvesse uma intimidade com Deus cada vez mais. E essa intimidade com Deus ia vazar na horizontal, no relacionamento deles. E no momento que foi quebrado esse relacionamento com Deus, apareceu a consequência no relacionamento horizontal. Antes da queda, Adão tinha prazer em Deus. E eles tinham prazer um no outro, não havia uma disputa entre eles. Eles funcionavam perfeitamente dentro do propósito qual Deus criou. Mas no momento que houve a queda, rompeu a intimidade com Deus, eles começaram a ter problema. Lembra da história? Uma história que tem muito a ver conosco. Quando Deus veio falar com Adão, olha, Deus sabia onde Adão estava. Deus não estava brincando de pique com Adão. E você fala assim, se ele sabia, por que ele perguntou? Porque ele queria que Adão praticasse a verdade com ele. Que Adão andasse na luz com ele. Quando Adão ouviu a voz de Deus, irmãos, é a primeira vez que aparece a palavra medo na história da humanidade. Adão disse assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. Ele não tinha medo, ele tinha prazer. Eu tive medo. E aí ele foi esconder num arbusto. E quando Deus veio falar com ele, Deus veio para restaurá-lo. E quando Deus falou com ele, ele falou, Adão, o que aconteceu? Ele falou, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Irmãos, eu trabalho há quase 40 anos em curso de casais, aconselhando casais. Até hoje eu nunca tive o privilégio de não ajudar um casal que está vivendo um momento difícil, que um deles falasse assim, olha, eu vou falar de mim. Eu tenho vivido uma vida escondida de Deus, eu não ando na luz com Deus, não ando na luz com a minha esposa, realmente eu tenho sido um covarde, eu não assumo as minhas responsabilidades. Geralmente o que tem um temperamento mais extrovertido que fala primeiro, ele fala assim, pastor, eu tenho problema, o senhor sabe, né? Eu sou humano, mas ele fala 30 segundos dele, a hora que ele fala o mais, ele dá uma lista de corrida do cônjuge. Nós estamos repetindo a história que Adão fez. Adão falou, Senhor, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. E quando Deus foi falar com Eva, ela também não assumiu a verdade. Ela falou assim, Senhor, não sou eu, foi o diabo. Foi a serpente. Ela está dizendo assim, com esse diabo aí, casamento nenhum dá certo. E tem tanta gente com esse conceito na cabeça. E é interessante, irmãos, que Deus veio para restaurá-los. Mas Deus, para restaurar, precisa da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele guia toda a verdade. Ele não trabalha onde tem meia verdade. Ele tem que nos convencer da verdade. E às vezes isso implica em processo de sofrimento muito grande. Eu estava pastoreando uma igreja grande, com 30 anos de idade, e às vezes tínhamos conflito, eu e a Dulce, e eu sempre achava, orava, dizia, Senhor, o Senhor me chamou para o ministério, muda essa mulher, Senhor. O meu problema era ela. E quando às vezes a gente tinha problema, horas difíceis, eu ia para o meu escritório, pegava a Bíblia, e eu podia ler o livro de Efésios inteiro. Mas que dificuldade eu tinha, até que um dia Deus realmente me quebrou. Parece que eu estava lendo assim, Deus falou, o que mais que você quer ler? Você já sabe o que você tem que fazer. Você ofendeu a sua esposa.
Vai lá falar com ela. Irmãos, que dificuldade que foi sair do meu escritório, atravessar a sala, chegar na cozinha, falar para ela, bem, eu vim te pedir perdão. Eu não podia falar com você assim. Eu quero que você ore comigo. Que caminho de cruz é isso para nós? Você prefere chamar para jantar fora, dar um presente, né? Mas esse é o único caminho que tem. Andar na luz com Deus e andarmos na luz um com o outro. Praticarmos a verdade. Ontem vinha conversando com o Thomas, ele definiu lá o relacionamento, né, Thomas? É luz, verdade e amor. Tá vendo? Eu sou um bom aluno, aprendi, viu, Thomas? E é verdade, irmãos. Que dificuldade nós temos para dizer, eu estou errado. Eu não posso agir assim. A minha motivação não foi pura. Eu tenho que tratar isso. A gente começa primeiro com Deus. Parece que com Deus até é mais fácil. Você ajoelha lá no quarto e se abre, você conta as tuas lutas para Deus, mas que dificuldade que nós temos para abrir para o nosso cônjuge. E eu sei, irmãos, que esse é o propósito de Deus para a família. Nós aprendemos a andar na luz com Deus e nós aprendemos a praticar a verdade um com o outro. Isso vai trazer um testemunho na família. Isso vai trazer um testemunho para os nossos filhos. Eu lembro de quando Deus começou a ganhar meu coração com essas verdades, eu ter que muitas vezes pedir perdão para os meus filhos ainda adolescentes, de atitudes que eu tinha tomado errado. Você tem que chamar um filho e dizer, filho, olha, ontem você viu a atitude do papai? Porque muitas vezes os filhos vê o casal discutir, às vezes até se ferir com palavras, e depois à noite eles consertam lá no quarto e no outro dia tudo está bem. O conceito que fica na cabeça do filho é esse. Casamento é uma coisa entre tapas e beijos. Eu comecei a aprender quando meus filhos eram pequenos que o ideal é que eles não vissem os nossos desentendimentos, que a gente tem que ter maturidade para conversar fora dos filhos pequenos. Porque para eles o referencial supremo de segurança é a família. É o pai e a mãe. Mas se porventura eles participaram de um momento assim, eles devem participar da reconciliação. Eu lembro que a gente pôde começar a acreditar nisso e a praticar, chamar o filho e dizer, filho, você viu ontem, papai falou duro com a mamãe foi chorando para o quarto. Nós já acertamos com Deus, um com o outro, agora nós vamos acertar com você. Você perdoa, papai? Ora comigo. Irmãos, isso é pregar o evangelho para o seu filho. Isso é pregar o evangelho para o seu filho. Os nossos filhos sabem que nós não somos perfeitos, mas eles vão ver a gente praticar a verdade. Então eu creio, irmãos, que esse é o principal ponto na nossa vida. Intimidade com Deus, andar na luz com Deus, praticar a verdade com Deus. E naturalmente você vai começar a praticar com seu cônjuge, talvez gradualmente. E é bom até que seja gradualmente. Geralmente, quando é encontro de casais, eu costumo dizer assim, ó, depois de um curso desse, não vai chegar em casa e falar assim, mulher, senta aí, agora você vai conhecer o marido que você tem. Você pode acabar com o seu casamento. Começa com Deus, começa com oração. Comece pedindo para Deus preparar o seu coração, o coração da sua esposa, para vocês começarem a dar os primeiros passos
de andar na luz, de praticar a verdade, de deixar ser conhecido. Isso vai criar uma intimidade, um prazer muito grande um no outro. Nós vamos poder desenvolver um relacionamento com Deus e um com o outro, até mesmo depois que os filhos saírem de casa. Porque é interessante, muitos divórcios, as estatísticas mostram, eles são nos primeiros 5 anos de casado, quando os filhos são pequenos, ou depois dos 25, 30 anos de casado, quando os filhos saírem de casa. Porque parece que os filhos funcionam como esponja ali, né? A hora que os filhos saem, começa a bater um ferro no outro ali. Então, tão cheio de amargura, coisas não tratadas, não perdoadas, não andou na luz com Deus, não andou na luz um com o outro, não tem mais prazer um no outro, que eles acham que a solução é separar. Mas o testemunho de Deus, irmãos, tem que começar na nossa casa. A cura da igreja está nos lares, está nas famílias. Senão a gente acaba montando uma religião. Né? Porque se eu não estou bem com a minha esposa, se nós não estamos andando na luz, praticando a verdade, como que eu vou participar de uma reunião, experimentar a graça de Deus, a presença de Deus, se eu estou com o meu coração dividido? Então eu queria nessa manhã deixar com os irmãos esses princípios. Comece a praticar a sua vida com Deus. Nós vamos falar disso talvez na próxima reunião. Comece a andar na luz com Deus. Não tem jeito de você esconder de Deus. Leia o Salmo 139. O salmista diz assim: para onde que eu vou fugir da tua presença? Se eu subir no lugar mais alto, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo, o Senhor está. Se eu pedir para as trevas me encobrirem, para o Senhor, treva e luz é a mesma coisa. Por isso que é importante a gente começar a conhecer a Deus. Porque muitas vezes o nosso Deus é pequeno demais. É um Deus que dá para subornar, para negociar. Mas quando você começa a conhecer até onde é possível o Deus que se revelou a nós pela palavra e pela pessoa de Jesus, você começa a ter temor. E o temor é o princípio de sabedoria. O temor é salvação para nós. Eu tenho dado testemunho que, pela graça de Deus, eu não sou fiel a Dulce. Ela goza da minha fidelidade a Deus. Porque o dia que eu deixar de ser fiel a Deus e perder o temor de Deus, a esposa, os filhos significa muito pouco. É o temor a Deus. Andar na luz com Deus, praticar a verdade com Deus. Vamos orar, pedir a graça de Deus? Ore aí no seu lugar, em voz baixa mesmo, em silêncio. Aquilo, você pode ficar em pé, sentado, do jeito que você quiser. Mas aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração, assuma isso diante de Deus. Fala: Senhor, é verdade, eu não tenho andado na luz contigo. Eu tenho sido um fugitivo. Eu estou escondido no meio do grupo que eu pertenço. Pede para que o Espírito Santo trabalhe esses princípios de verdade na sua vida, para você começar a praticar. Porque, irmãos, nós corremos o risco muitas vezes de estarmos saturados de ouvir, mas não praticamos.
Jesus, quando terminou o chamado Sermão do Monte, ele contou aquela ilustração das duas casas. E ele falou que a diferença não é que um ouve e o outro não ouve, os dois ouviam. A diferença é que um praticava, o outro não praticava. Peça graça para o Senhor, para você começar a dar pequenos passos. Nunca despreze o dia dos pequenos começos. Dá pequenos passos. Começa primeiro com Deus. Senhor, te agradecemos por essa manhã, por esse tempo juntos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo ministério do Espírito Santo que trabalha essa palavra. Nós pedimos que essas verdades possam ser inculcadas no profundo da nossa mente. O Senhor conhece cada família que está aqui, o Senhor conhece cada casal que está aqui, a necessidade de cada um, Senhor. Nós queremos colocá-los debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Que realmente, Pai, o Teu Espírito possa começar a nos angustiar, a nos levar a uma busca profunda de Ti mesmo. Porque o Teu nome vai ser glorificado. Porque o mundo vai ver realmente na maneira nossa de viver a Tua graça, o Teu poder de nos transformar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.